Olá a todos, o meu nome é Elizabeth Castelon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, professora associada da UFGD. Esse é mais um vídeo no canal, mais um vídeo para os pais, para os cuidadores e para os pacientes. Então, o esclarecimento de hoje é sobre o transtorno de Tourette. Então, eu vou tentar falar o que ele é, como é que ele se diferencia de outros transtornos e o que dá para a gente fazer, o que dá para a gente tratar. O transtorno de Tourette, ele é tido como um transtorno neuropsiquiátrico do neurodesenvolvimento, com uma herdabilidade de 70% a 80%, ou seja, o fator genético é extremamente importante, a história familiar é extremamente determinante no risco de ter o transtorno de Tourette. Ele é do neurodesenvolvimento porque ele se manifesta por volta dos 6, 7 anos de idade, atinge um pico, uma fase de intensificação por volta dos 10, 12 anos, e depois, no decorrer da adolescência, especialmente no final da adolescência, 18, 19 anos, ele tende a melhorar e, em muitos casos, até mesmo a remitir. Embora a gente saiba que 1/3 dos pacientes não remitem, então você pode ter o transtorno de Tourette pela vida toda, mas, de um modo geral, na maioria das vezes, ele começa, então, na infância, 6, 7 anos, piora por volta dos 10, 12, 13 anos e depois ele vai aos poucos melhorando, tendendo a remitir por volta dos 18, 20, 20 e poucos anos. O que é, afinal de contas, esse transtorno? Ele é uma pessoa que tem tiques motores e, ao mesmo tempo, tiques vocais por mais de um ano. Esse é o critério. Se você tem tiques por 2, 3 semanas, você não tem diagnóstico nenhum. 20% das crianças podem ter isso. Então, a minha criança teve um tempo que ele ficou piscando, teve um tempo que ele ficou mexendo com a mão, mexendo com a cabeça, mexendo com o ombro, tá, tudo bem. 20% dos casos vão ter tiques transitórios, tá? Se ele tem um tique transitório, mas está durando mais que várias semanas, por exemplo, já faz 2, 3 meses, então a gente pode chamar de transtorno de tique transitório. Algumas semanas, alguns meses. Se durou mais de um ano, tendo ou tique motor ou tique vocal, mas não os dois ao mesmo tempo, então a gente chama de transtorno de tique crônico. Agora, quando tem os dois ao mesmo tempo, tique motor e tique vocal, por mais de um ano, é o transtorno de Tourette. Então, repetindo, eu tenho até 20% das crianças normais podem ter tiques por um tempo, por 2, 3, 4 semanas, tiques transitórios, tá? Se dura, vamos dizer assim, várias semanas, então mais de 3 meses, porém menos de um ano, então eu chamo de transtorno de tique transitório. A partir do momento em que está durando mais de um ano, eu chamo de transtorno de tique crônico. Porém, transtorno de tique crônico, ou a criança tem o tique motor ou tem o tique vocal. Quando tem os dois ao mesmo tempo, por mais de um ano, é o transtorno de Tourette. Como eu falei, os tiques motores geralmente são tiques motores simples. Então, eu tenho piscar, eu tenho mexer a cabeça, algum movimento simples. Mas existem também os tiques motores complexos, que são, por exemplo, eu tenho que executar uma sequência de gestos. Então, eu tenho que pegar ali, tocar não sei quantas vezes, mexer, virar o braço, viro a cabeça. Então, são gestos mais complexos. Às vezes, são gestos imitando o gesto de uma pessoa que eu acabei de ver. A gente chama isso de ecopraxia. Às vezes, é um gesto obsceno. A gente chama isso de copropraxia. Nos tiques vocais, eu posso ter tiques simples também, que é um grunhido, um pequeno movimento, algum ruído que eu emito, então é um tique vocal simples, e eu posso ter um tique vocal mais complexo, onde eu posso emitir palavras, eu posso estar repetindo as palavras, então seria ecolalia, eu acabei de repetir o que eu ouvi, ou eu posso ter a palilalia, onde eu repito o que eu acabei de falar, e eu posso ter a famosa coprolalia, né, que o Tourette fica meio famoso na mídia, porque a pessoa fala um palavrão totalmente fora do contexto. Mas a coprolalia, ela vai aparecer em menos de 10% dos pacientes com Tourette, então ela é rara. Então, assim, eu posso ter tiques simples e posso ter tiques mais complexos, tanto do ponto de vista motor quanto do ponto de vista vocal.
Então, repetindo assim, o Tourette, ele é grandemente uma doença hereditária, embora tenha fatores ambientais como complicações do parto aumentam um pouco o risco. Existem estudos que associam o gatilho do transtorno de Tourette com infecção por estreptococcus, então acredita-se assim que você tem a infecção, que na criança é muito comum, a amidalite, e aí esses anticorpos que a criança produziu contra a bactéria que gerou a amidalite, esses mesmos anticorpos vão para o cérebro e atuam sobre um conjunto de estruturas que são denominadas gânglios da base, e eles atacam essas estruturas do cérebro, criam uma inflamação cerebral que produz os tiques. Então, esse daí existe um acrônimo, né, que é um nome que você dá para isso, como se fosse uma sigla, que é o PANDAS. Mas esse PANDAS, assim, você associar o Tourette com a infecção, com uma reação autoimune inflamatória pós-estreptocócica, ainda é uma coisa que gera discussão, mesmo porque parece que não é só o estreptococcus, mas assim, para eu não falar complicado, o que a gente sabe é que o transtorno de Tourette, assim como outros transtornos neuropsiquiátricos, estão de fato associados a um processo neuroinflamatório. A gente tem células do sistema nervoso que ficam mais ativadas, a saber, a micróglia. Então, existe um processo neuroinflamatório. Agora, por que existe esse processo neuroinflamatório? Se ele é mesmo exclusivamente desencadeado por uma infecção por estreptococo, ou se são várias outras infecções, inclusive infecções virais, ou se é um processo associado ao estresse, porque o estresse também aumenta as citocinas e aumenta a ativação da micróbio. Então, tudo isso não se sabe direito, por isso que eu não quero entrar também em tantos detalhes. O que eu tentei falar é que o Tourette é grandemente hereditário. Então, grandemente hereditário, mas a gente sabe que ele se associa a complicações periparto que aumentam o risco, também trauma, estresse, ansiedade, aumentam a expressão do Tourette em quem tem e podem estar servindo também de gatilho. E existe toda essa área de estudo, de investigação, que é a associação entre o Tourette e neuroinflamação. Talvez o mais importante do vídeo seja explicar assim, que no fundo, apesar de ser muito, às vezes, angustiante para os pais, porque o Tourette pode ser muito intenso, então a criança fica tendo tiques o tempo todo, ela pode ficar com dor no pescoço, se machuca. Na escola, as pessoas às vezes não sabem muito bem como lidar, o que é que está acontecendo. Tem aqueles pais, aquelas pessoas que falam, segura o tique, você tem que segurar, você tem que... E isso piora muito a situação da criança. Mas apesar de tudo isso, se a gente souber lidar, se a família estiver instruída, se os professores estiverem instruídos na escola, a doença em si, o transtorno em si, ele é, na maioria das vezes, benigno. Ele é, na maioria das vezes, assim, tranquilo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orientar a família quanto à benignidade do problema, orientar a escola, explicar do que se trata, tentar reduzir todos os fatores de estresse, de pressão psicológica daquela criança, tentar entender o que está acontecendo. E dependendo da intensidade do tique, a gente usa métodos de psicoterapia comportamental que são baseados justamente nisso, na psicoeducação, entender o que é, entender os fatores desencadeantes, os gatilhos para o tique, tentar ajudar a criança com técnicas de relaxamento, se acalmar, ver o que está estressando, ensinar a família a lidar com o problema. Então, não é para chamar atenção, não é para dizer para a criança parar. Tinha gente antigamente até que batia. Eu me lembro do meu tio, que já faleceu, ele apanhava porque ele tinha os tiques. Então, explicar tudo isso, a criança não está fazendo de propósito, ela não está fazendo para se aparecer, não está fazendo para chamar atenção. Reduzir todos esses fatores estressantes. E na psicoterapia existem métodos que ajudam a criança a treinar, a desenvolver outras respostas. O que é isso? Quando eu vou ter o tique, eu sinto uma urgência premonitória, uma sensação premonitória, que pode ser uma coceira, um aperto, um incômodo, uma coisa que eu tenho que realizar aquele movimento. A analogia com a coceira é interessante, porque quando você sente coceira, você não consegue segurar aquela coceira. Aquilo vai aumentando a tua ansiedade. Então, é uma coisa que vai te deixando cada vez mais ansioso. Não coça, não pode coçar, mas tem uma hora que você precisa coçar.
Então, o tique é isso, ele é acompanhado dessa sensação de desconforto, que pode ser coceira, ardor, aperto, alguma coisa, e aquilo se alivia quando executa o movimento. Então, na psicoterapia, eu treino outras possibilidades. Ao invés de eu executar aquele movimento, que outra coisa eu posso fazer para sair dessa situação, dessa ansiedade que está aumentando por causa desse desconforto físico, mas sem a realização do tique. Então, existem métodos para isso também. E, por último, o tratamento se dá também com medicação. Então, a medicação a gente usa tanto neurolépticos, medicamentos do grupo dos neurolépticos, como também ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade, medicamentos do grupo dos antidepressivos que ajudam na redução da depressão e da ansiedade da criança. Porque é muito importante saber que um dos grandes problemas do transtorno de Tourette não são os tiques em si, mas são as pessoas que não entendem os tiques, as pessoas que não sabem lidar, a família e a escola que interpretam mal. Então a criança é vítima de bullying, a criança é chamada a atenção, etc. Esse estresse social, esse estigma. Mas o outro grande problema do Tourette são as comorbidades, são as doenças que o acompanham. Então a gente sabe que 60%, 70% das crianças com Tourette têm déficit de atenção e hiperatividade. 30%, 50% tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, TOC, Tourette e TDAH, eles formam quase que uma tríade, que muitas vezes vem acompanhada. Então, às vezes, quando eu for tratar, eu como psiquiatra, eu tenho que prestar atenção no Tourette, explicar para os pais e tal, mas eu tenho que ver se essa criança também não está com déficit de atenção. E, na realidade, o que mais está incomodando é a hiperatividade e impulsividade na escola. O baixo desempenho, a dificuldade em se organizar, em prestar atenção. E o TOC. Eu vou fazer um outro vídeo para explicar porque existe inclusive uma interposição entre sintomas de TOC e sintomas de Tourette. Às vezes é difícil para o médico diferenciar se a criança está realizando um gesto. Se é um toque simples, um tique simples, eu sei que é um tique. Mas se é um gesto mais complexo, eu posso ficar na dúvida se trata de um tique ou se trata de um toque. Isso tem algumas implicações no tratamento, como eu vou falar em outro vídeo. Mas aqui eu queria dizer assim, que quando você trata o Tourette, além dessa questão de orientar os pais, orientar a escola, conversar com a criança, saber que é uma coisa, na realidade, benigna. Benigna por quê? Porque vai ter um pico de manifestação, de intensidade, mas que depois tende a melhorar no decorrer da adolescência. Acontece que a adolescência é um período muito importante, é um período onde você vai se colocar socialmente, onde você vai talvez definir qual vai ser a sua futura profissão, é o momento das primeiras experiências eróticas e tudo mais, da definição da sua autoestima, da sua sexualidade. Então, é uma fase ruim para você ficar sofrendo bullying, discriminação e ter várias dúvidas sobre você associadas a esses tiques que você não sabe do que se trata, o que é e por que estão acontecendo. Então, é importante aqui a educação da família, a educação da escola e a educação do próprio paciente e principalmente detectar fatores de estresse e a psicoterapia. Eu estava falando das comorbidades, que muitas vezes o que mais atrapalha não são os tiques em si do transtorno de Tourette, mas as doenças que eu acompanho. Eu falei do TDAH, eu falei do TOC e muito comumente também depressão e ansiedade. Então esses são basicamente assim os 4 grupos que a gente precisa investigar: TOC, TDAH, depressão e ansiedade, porque isso precisa ser tratado com técnicas de psicoterapia, com medicação. Aí cada paciente vai ser um caso, a gente vai ver o que é necessário ou não, mas então tentar tratar como um todo. Como eu falei, apesar de ter uma natureza assim benigna, ele pode ser muito incapacitante e pode causar muito sofrimento, tanto pela má compreensão de quem está ao redor, quanto pelas comorbidades, como também, às vezes, pelo tique em si, se ele for muito intenso, né? Se ele for acompanhado, como eu falei, dessa questão da copropraxia, que são gestos obscenos, coprolalia, que são os palavrões, ou mesmo, às vezes, a necessidade de executar gestos socialmente inapropriados, que não chegam a ser obscenos, mas são socialmente inapropriados.
Então, ele pode ser bastante debilitante. Além disso, por exemplo, tiques muito violentos, eles podem dar alterações graves aqui da coluna cervical, né? Desgaste do disco, hérnia de disco, porque eles vão traumatizando a coluna cervical. Então, esse é o transtorno de Tourette. Ele é muito comum, ele acomete 1% das crianças, ele é altamente hereditário, ele acomete mais meninos do que meninas, então uma proporção geralmente de 4 meninos acometidos para uma menina acometida. Ele é tido como transtorno do neurodesenvolvimento porque ele aparece na infância, né, como eu falei, entre os 6 e 7 anos, tendendo a se acentuar na puberdade, 10, 12, 13, 14 anos, e depois ele tende a melhorar. Então, assim, entenda o que você tem, fala para as pessoas, vamos marcar uma reunião na escola para explicar do que se trata. Quando a gente sabe das coisas, a gente reduz o preconceito, a informação é uma coisa que reduz o preconceito, porque aí as pessoas entendem do que se trata. Aliás, essa geração atual, ela está tendo muito contato com o Tourette, especificamente, ele tem saído muito na mídia, e isso é maravilhoso, porque isso desmistifica, isso tira o engano, as concepções erradas, né? E ajuda e mostra que as pessoas vivem com o Tourette e são pessoas inteligentíssimas, geniais, etc. E mais importante é a questão da comorbidade. Então, muitas vezes tem que tratar o déficit de atenção e hiperatividade, tem que tratar a depressão, tem que tratar o toque. O TDAH, como eu disse, é de 60% a 70% das crianças, né? Essas estatísticas variam de acordo com o grupo estudado, cada artigo publica uma estatística um pouquinho diferente, mas no geral são 60% a 70% das crianças com TDAH. Importante falar também que existe então psicoterapia para isso, existem técnicas para isso, que envolvem técnicas de relaxamento, técnicas de perceber o que causa, o que me deixa estressado e o que causa o tique, quais são os gatilhos e como lidar com esses momentos de gatilho e esse momento onde eu tenho essa urgência, essa sensação premonitória. Eu posso treinar gestos alternativos. Essa terapia existe, essa terapia funciona, pode melhorar bastante. Além disso, a medicação também pode ser muito boa, tá? Eu posso usar doses baixas de neurolépticos, associar com antidepressivo, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, inibidor duplo. Eu posso deixar a criança assim muito mais calma, muito menos ansiosa e com uma redução importante dos tiques. Então, eu particularmente, agora aqui a minha ideia, eu acredito que a combinação das duas coisas, da psicoterapia com a medicação, é o ideal. Obviamente que isso depende da intensidade. Pode ser que você tenha que os tiques daquela criança, apesar de ser Tourette, de ter tique motor e vocal ao mesmo tempo, mas na realidade eles não estão tão graves assim. E então não precisa de medicação, só precisa orientar a criança e ver os fatores que estão estressando. Não precisa de medicação nenhuma, né? Então a gente precisa ver o grau de sofrimento, de constrangimento, de dor que aquele tique está causando, que aqueles tiques estão causando. Então é sempre uma avaliação muito individual. Mas a principal mensagem aqui é em relação à benignidade do problema e em relação às diversas possibilidades de tratamento e prestar atenção nas comorbidades. O que a criança tem, porque muitas vezes as comorbidades, TDAH, toque, depressão e ansiedade podem ser o que mais está atrapalhando. Eu acho que é isso. Obrigada.